em destaque. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa. Olá, bem-vindos ao nosso programa em destaque. Hoje nós vamos conversar sobre a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo. Conosco, inclusive, um convidado muito especial para falar da trajetória do que foram todas as apresentações deste ano e o que está por vir. Nosso convidado, então, presente já no nosso estúdio é maestro Helder Trefsger, ele que é o maestro titular da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, a OSIS, a quem a gente agradece, inclusive, muita presença. Bem-vindo, maestro. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, Fábio. Uma alegria estar aqui com vocês. Alegria toda minha, viu? Bem, vamos falar um pouco sobre essa trajetória, então, da orquestra primeiro, né, para depois a gente conhecer os planos de 2025. A gente está no encerramento já de um ano, inclusive, pelo que eu acompanhei um pouco ainda, né, muito virtuoso, de muito trabalho, mas também colocando, né, a orquestra à disposição da população capixaba, é isso, mestre? Esse é o principal, né, Fábio? Eu acho que eu sempre falo assim que o importante é que a orquestra faça parte da vida da comunidade onde ela está inserida. Não adianta você ter uma orquestra tocando apenas ali num recinto suntuoso, luxuoso, fechado para poucos, né? A gente toca nos teatros, mas a gente toca também em outros locais mais acessíveis, né, para toda a população. E eu acho que a gente vem cumprindo esse papel assim com muita dedicação. Esse ano foi um ano bastante puxado e a orquestra ela sofreu uma mudança de gestão. Desde 2023, que ela é gerida de uma forma mais moderna, né? Como são as principais orquestras brasileiras hoje, São Paulo, Belo Horizonte, Paraná, Bahia, que é através de uma organização social. Ou seja, o governo faz um contrato de gestão com uma organização social e essa organização social faz a gestão da orquestra com base em indicadores, né? Metas e resultados, obviamente, né? Então isso dá uma dinâmica muito mais forte assim para a orquestra e a gente consegue realizar mais coisas, né? Então mais concertos, fazer mais, alcançar mais pessoas, fazer mais viagens e tudo com mais qualidade e sempre com muito cuidado. Com certeza, né? E isso dá justamente o dinamismo, né? Até para que tantas cidades também e locais diferentes recebam, né, os músicos e a orquestra como um todo. A gente tem as nossas séries tradicionais aqui em Vitória, né? Que são as séries quarta clássica, quinta clássica, pré-estreia e concertos sinfônicos, ou seja, quarta e quinta, mas antes de cada quarta-feira a gente faz o concerto didático de manhã para alunos, para pessoas da terceira idade, pessoas atendidas pelos CRAS também, até mesmo para pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente tem esse concerto didático que acontece. Então já são 6 apresentações assim só no teatro. E fora isso a gente tem as apresentações da série Espírito Santo em outros municípios, tem o OSIS na Estrada também, que vai inclusive para outros estados. A gente tem a série de Orquestra nas Escolas. Esse ano a gente conseguiu realizar mais 30 apresentações nas escolas públicas do estado do Espírito Santo. E algumas séries de concertos especiais. Esse ano a gente estreou uma série muito bacana, que foi a série Povos Originários, e fizemos uma apresentação lá na aldeia Caieiras Velha, em Aracruz, e que foi muito bacana, porque foi uma troca de experiências, né? A gente se apresentou, mas as comunidades indígenas tradicionais também se apresentaram e contaram um pouco da história deles pra gente. Então realmente foi uma troca assim, muito interessante. E como que escolhe repertório para tantas apresentações, maestro? Muita pesquisa e muito trabalho, né? Mas é uma parte que eu gosto muito de fazer, porque a gente tem vários indicadores e várias linhas, né? Em relação ao repertório. Obviamente que uma orquestra sinfônica ela é focada no repertório clássico, né? E nesse repertório clássico nós temos lá desde pelo menos o século XVIII, até mais para trás um pouco, né? 17 até o século, a música atual, né? Então nós temos muita coisa para fazer desses séculos todos, de vários compositores.
Então temos aquelas mais tradicionais, outras mais arrojadas. Temos também a música feita hoje, que é uma coisa muito bacana de se fazer, né? Esse ano a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo estreou algumas obras, dentre elas uma ópera, né? Uma ópera escrita, e foi muito legal isso. Então a gente também tem os solistas que a gente tem que escolher, as solistas internacionais, mas também solistas nacionais, solistas aqui do Espírito Santo que se apresentam com a gente também. Então assim, tem toda uma diversidade, e a gente procura costurar isso de uma maneira homogênea, que possa levar um pouco de cada um desse repertório, desses artistas, né, compartilhar isso com o nosso público. Pois é, até porque, gente, a curadoria disso, né, pega aí composições que são já milenares, mas ou quase isso, centenárias, né? Mais do que centenárias, né? Isso, consagradas, né? Então, e pensando nos contemporâneos, né, ou seja, essa curadoria, esse trabalho e planejamento muito importante. Depois a gente vai falar do 2025, mas o maestro já está pensando no calendário inteiro de um ano, né? Isso. E isso mostra um profissionalismo que a orquestra alcançou com um trabalho assim, né, de referência. E quando a gente faz assim, a gente consegue alcançar muito mais pessoas. Essa que é a grande diferença. Muitas vezes as pessoas nos procuram, falam assim, gostaria que a orquestra tocasse no mês que vem, num seminário que vai ter. Eu falei, gente, o mês que vem já está tudo pronto. Quer dizer, se a orquestra ficar ociosa esperando os convites aparecerem, ela vai ficar ociosa uma grande parte do ano. Ao passo que se você tem uma programação que você calcula cada semana e você potencializa isso ao longo do ano todo, você atinge um número de pessoas muito maior, você faz um número muito maior de concertos. Então, assim, não tem nenhum dia, nenhuma hora ociosa. Tudo ali está planejado e ocupado para que a gente consiga dar o nosso melhor e atender o maior número de pessoas. Esse é o objetivo, ou seja, a orquestra realmente fazer parte da vida das pessoas assim, de uma forma integral. Com a sua experiência, né, e tendo contato com tantas outras orquestras, né, como o senhor chegou a citar, eu fico pensando se a gente tem uma característica diferente em relação aos outros estados por esse trabalho, no sentido de ter contato com, né, peças clássicas, mas que ganham rompagens também contemporâneas, né, claro, com um trabalho de muito ensaio e levando isso a um público cada vez maior. Se o Espírito Santo, vou chamar assim, abençoado por ter esse trabalho que circula em tantas camadas da nossa sociedade. Como é que o senhor enxerga isso? Eu concordo 100% com a sua afirmação, porque eu acho assim que tem essa diferenciação é nossa. A gente tem, porque a gente realmente chega muito junto, muito próximo às diferentes pessoas, diferentes locais. Por exemplo, nós temos aqui a nossa cultura popular, que é muito forte, né? Não só a questão do Congo, mas nós temos também lá o Ticumbi, temos o Jongo, o Caxambu. E a gente já fez apresentações assim, históricas com o Congo, com o Ticumbi. Ano que vem estamos pensando em algumas também. E isso, assim, aproximando, a gente ensaiou em comunidades quilombolas no norte do estado para a gente poder ter essa aproximação com o Ticumbi, por exemplo, e trouxemos eles aqui para o teatro, para o palco do nosso teatro, e fizemos uma apresentação juntos. Então, essa coisa da orquestra estar próxima também através dos concertos nas escolas. Os nossos concertos, eles são sempre a preços populares. Então, assim, me encanta muito, uma coisa que é o meu maior orgulho aqui, é a plateia que vai nos teatros aqui, nos nossos concertos, que sempre lotados e com uma plateia, assim, extremamente diversificada. Você vê pessoas jovens, muito jovens, não tão jovens, pessoas idosas, você pessoas assim de todos os locais, as pessoas vêm de ônibus, vêm de carro, vêm de Uber, enfim. E você vê que as pessoas realmente, pessoas tão diferentes ali na plateia e que se apropriaram da orquestra. Fala assim, não, a orquestra também é minha. E é isso que me deixa muito alegre, as pessoas saberem que a orquestra é deles e ela está ali cumprindo o seu papel e disponível para eles a qualquer momento. É isso mesmo. A gente vai deixando aí durante o programa, né, o link da rede social da OSES para você conferir, porque a programação sempre fica lá também disponibilizada com uma antecedência para o pessoal se programar também, né, Maestro? Exatamente. E ajuda muito, né? A rede social ajuda, a gente tem um site também e a divulgação, né, de um concerto, boca a boca também, a coisa vai... Os que eu soube que pelo menos tinha assim, retirada antecipada de ingressos, né, em apresentações gratuitas, esgota rapidamente, né? É por isso que eu venho com esse termômetro de que as pessoas querem ver, querem frequentar, querem voltar, né? E hoje em Vitória, por exemplo, o movimento musical cresceu muito e eu fico muito feliz. Nós temos hoje muitas orquestras no Espírito Santo. Aqui em Vitória, são muitas aqui na Grande Vitória.
além da Sinfônica do Espírito Santo e da Camerata SESI, nós temos a Sinfônica da Escola de Música, da FAMES, da Faculdade de Música, e os outros grupos da própria faculdade. Nós temos a própria banda da Polícia Militar também, que eu considero muito, né? Assim como a Pop Jazz lá do Cefetes. Mas aí a Escola Técnica já tem também agora a Orquestra Acadêmica, e lá em Cariacica já tem uma outra banda, que eu já estou em 7. Tem a Orquestra, a FEMES, né? Que é a Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo. Agora tem uma nova orquestra que foi formada, que é a OCA. Tem a Orquestra Jovem Capixaba, a Orquestra da Quebrada, já deu mais de 10. Nossa! E Vale Música, que tem as suas orquestras, os seus grupos. Olha, e tem mais, viu? Deve dar mais de 20 atualmente. Ou seja, isso é muito bom. A gente vê, às vezes, no final de semana ou durante a semana, vários eventos acontecendo ao mesmo dia, ao mesmo tempo. E isso é maravilhoso, porque é mais música, mais cultura ofertada aí para o nosso público, para o povo do Espírito Santo, né? Claro, e devido a um trabalho de dedicação enorme para tudo isso acontecer, como já até falamos de um planejamento também eficaz, mas claro, e com profissionalismo exaltado, maestro aqui representando toda uma equipe também, muito importante, que leva, né, toda essa cultura, que também é cultura capixaba, para todos esses locais, diferentes cenários, mas também atrai, né, essa troca, igual você falou, né, a gente foi lá, mas também trouxe o pessoal para o teatro. Às vezes essa barreira, para muitas pessoas, é invisível, mas ela existe, né? Nunca tocarei num teatro, aí um convite como esse que traz, né, os músicos populares, acaba integrando ainda mais, né? Isso, sem dúvida. E eu acho que o Espírito Santo, né, teve um fortalecimento das políticas culturais muito, muito forte, né? A gente não pode negar que, além dos editais de cultura que só cresceram, a gente tem hoje a LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, né? E as leis federais também. Então, a Secretaria de Cultura do Estado, o secretário Fabrício Noronha, né, tem feito um trabalho maravilhoso, assim, e realmente os recursos são maiores e estão disponíveis, né, aos fazedores de cultura, todo mundo que está realizando. Então, hoje você vê um festival de jazz lotado, outro festival de música, outro festival de cinema, muita coisa acontecendo, né? A cultura é viva. Eu acho que é isso, né, Fábio? Eu acho que o importante é isso, a cultura fazer parte da vida das pessoas. Então, acho que uns vão seguir nessa carreira, nessa linha, outros apenas vão vivenciar isso e vão levar isso consigo como uma experiência muito positiva. Eu acho que o Espírito Santo está diferenciado nesse aspecto, assim, sabe? Muito para melhor, mas muito mesmo. E temos que bater no peito e divulgar cada vez mais isso e nos orgulhar de ter essa instituição OSES aqui no Espírito Santo com tamanho dinamismo. A gente vai só para o intervalo e na sequência, e aí sim a gente vai saber, 2025, que não é pequeno não, também já tem muita coisa para a gente acompanhar, já já. De volta ao nosso programa em destaque, a gente continua falando sobre o trabalho da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, a OSES, e o nosso convidado explicando muito bem e até nos trazendo, né, a leitura de como essas apresentações impactam o nosso público capixaba, reconhecendo cada vez mais esse trabalho tão dinâmico e também com muito planejamento. Maestro Helder Trefsger, que é o maestro titular da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo. Bem, na primeira parte da conversa a gente entendeu um pouco, né, sobre dinâmica e como foi o 2024 da orquestra. Mas é importante já nessa época olhar para o próximo ano. Como a gente falou, né, do planejamento que já está trazendo aí alguns moldes do que serão as apresentações que teremos. E aí, maestro, fica também aqui, antes de chegar em 2025, me recordando brevemente, ainda tem apresentação em dezembro. Atenção, hein, tem apresentação em dezembro, que pode ser inclusive uma que você vai acompanhar, não é isso, maestro? Exatamente, temos 3 apresentações, 18, 19 e 21. 18 e 19 serão em 2 igrejas no Santuário de Vila Velha, Santuário do Divino Espírito Santo, e em Jardim América, na igreja, se não me engano, Santa Maria Gorete. Isso, né? Mesmo. E no dia 21, no Teatro Sesc Glória, né, o concerto de encerramento da nossa temporada. Que esse ano a temporada ela teve um título, foi Passado e Presente, ou seja, compositores atuais revisitando compositores ou inspirados por obras de compositores passados, e esse diálogo acontecendo de diferentes maneiras, diferentes estilos, épocas. Foi uma temporada muito bacana. Que bom. Então a gente já deixa também para você o calendário aí. Lembra da rede social onde você também tem a programação. Então, dia 18, Santuário de Vila Velha, 19, a Paróquia Matriz Santa Maria Gorete, em Cariacica, Jardim América, e no Sesc Glória, centro da capital. Perfeito. Beleza, aproveite e acompanhe já nesse ano para nem esperar tanto o próximo. Mas quando o próximo chegar, 2025, aí a gente tem
Que temática também, já que o senhor explicou que temos isso? Então, para temporada de 2025, a gente pensou num tema que é múltiplas vozes. Ou seja, a gente está querendo ouvir todas as vozes, todos os estilos, inclusive assim, figuras que foram historicamente esquecidas ou não tiveram o mesmo espaço, né? E isso dentro de toda a história da música de diferentes períodos, né? Então a gente quer, na nossa temporada a gente vai ter muitas obras por exemplo, também de compositoras, né? Que durante muito tempo a gente não tinha sequer notícia, né? A gente sabia, tinha uma Clara Schumann, que foi irmã de Robert Schumann, de uma outra assim. E na realidade a gente teve sempre compositoras em todos os períodos da história da música, os mais diversos estilos e com um repertório, uma obra assim muito interessante de ser tocada. Então a gente vai trazer várias dessas obras ao longo do ano e nós vamos dar continuidade em um projeto que a gente começou em 2024, que é da orquestra tocar grandes desafios do repertório sinfônico, né? Então, por exemplo, em 2024 a gente tocou a primeira Sinfonia de Mahler, inclusive fizemos a apresentação lá na Sala Minas Gerais, que é uma sala espetacular em Belo Horizonte, e tocamos obras de Richard Strauss, que são muito complexas, assim, muito difíceis. Então a gente vai continuar no ano que vem. Então a gente vai fazer uma outra Sinfonia de Mahler, a Sinfonia número 6, vamos fazer a Sinfonia Fantástica de Berlioz, que a gente nunca tocou, vamos fazer um poema sinfônico de Richard Strauss, muito complexo, chamado Vida de Herói, e outros desafios, assim, o ano que vem são 150 anos de Ravel, Maurice Ravel. Então a gente vai fazer obras dele que a gente nunca tocou, como por exemplo La Valse, que é uma obra-prima dele, e também uma suíte de Daphne Chloé, além do próprio bolero. Então, assim, teremos algumas efemérides, assim, Shostakovich, que é um compositor russo muito, assim, importante, e a gente ainda não entrou no repertório desse compositor e pretendemos começar em 2025, trazendo uma sinfonia dele. São 50 anos da morte de Shostakovich. Mas vamos lembrar também compositores brasileiros, como Mário Ficarelli, que faria 90 anos, um grande sinfonista brasileiro. Vamos também celebrar os 100 anos de Maurício de Oliveira, o nosso Maurício de Oliveira, que completaria 100 anos, né? E aí tem os projetos, além da música clássica, todos os projetos transversais, esse diálogo com a cultura popular. A gente pretende fazer um concerto trazendo o jongo e o caxambu lá do sul do Espírito Santo, junto com a orquestra, em um projeto totalmente novo, e pretendemos colocar ainda em 2025, para sair talvez até em março ou maio, entre março e maio. Enfim, e outros projetos, a série Povos Originários também outros projetos com as comunidades tradicionais. A gente está dando desde que a gestão da orquestra mudou, hoje ela é feita pela Companhia de Ópera do Espírito Santo, né? Gerenciada lá pelo nosso diretor, Tarcísio Santoro. A gente tem buscado também essa questão da equidade de gênero também, né? Então, trazer as maestras também, não só os maestros convidados, mas as maestras, os solistas, as solistas, realmente procurando mostrar toda essa riqueza que nós temos, né, no Brasil e no mundo, culturalmente falando, e trazer isso para o nosso público de uma forma muito natural. Então, as perspectivas são ótimas, a gente já está com a temporada praticamente toda fechada, muita música tradicional, música que são os grandes clássicos, mas também muitas músicas não tão conhecidas, mas também muito bonitas. E a gente tem um diferencial, que pela primeira vez a Orquestra do Espírito Santo está encomendando uma obra para a temporada da orquestra. A gente já fez várias estreias, já ganhamos vários presentes assim de compositores que nos deram obras e a gente tocou pela primeira vez. Mas dessa vez, assim, a exemplo das grandes orquestras, a gente encomendou uma composição para a orquestra para ser estreada em 2025. E aí escolhemos a compositora brasileira Clarice Assad, que mora nos Estados Unidos já há muito tempo. E ela é uma excelente compositora, com uma carreira belíssima, que compõe para várias orquestras. Ela tem uma trajetória, assim, tanto no popular como no clássico, no erudito. E recebe encomendas das mais diversas orquestras do mundo, além das principais brasileiras, como a OSESP, que é a nossa principal orquestra. Então a Clarice, assim, com muito carinho, nos atendeu e está escrevendo já uma peça que vai ser estreada ano que vem. Uma peça escrita
para a Sinfônica do Espírito Santo. Ou seja, tem muita coisa, viu, Fábio? Nossa. Continuam os concertos nas escolas, os projetos transversais todos, sabe? As viagens, a série Espírito Santo, tudinho. Que bom. Bem, mas esse algo inédito vai dar um frio na barriga, eu acho. Vai ser. Para a primeira apresentação, né, em público, eu imagino que sim. Fora a emoção, óbvio. Sim, sim. É uma responsabilidade também, né? Mas é muito bom, né? Você estar participando desse processo de criação e recriação, né? Muito bom, excelente. A gente está aqui orgulhoso de receber, inclusive, essas explicações através do maestro Elder Trefsger. Agora, maestro, aproveitando o tempo que a gente tem, vou aproveitar o seu conhecimento, tirar até algumas dúvidas que talvez a nossa audiência tenha, né, o seu conhecimento que é tão vasto, tão importante. Por exemplo, sempre surge, né, por que sinfonias têm números, né, ou somente números, mas outras têm apelidos, né, como vocês chamam. Isso. Por que tem essa característica nessas obras? Geralmente a numeração segue a ordem cronológica, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mas aí, às vezes, era comum colocar a tonalidade, né? Em Ré maior, Dó menor, Si bemol maior, essa coisa. E no caso dos compositores, para eles se organizarem, também eles começaram a colocar o número de opus, que é uma palavra em latim que significa obra. Então, opus 1, que seria a obra número 1. Opus 10, obra número 10. Então, assim, aí com isso a gente acabou ficando com obras famosas, assim, você fala assim, o Opus 111 de Beethoven, todo mundo já sabe que é uma sonata para piano, que é uma das últimas que ele fez, maravilhosa. Enfim, e assim segue. Assim, no caso de Mozart, foi feito posteriormente à morte dele. Então, foi organizado por um musicólogo, né, chamado Köchel. Então, tem todas as obras de Mozart, tem um K147, K213, que é o catálogo Köchel, número 343, por exemplo, né? E assim, cada um compositor tem um catálogo assim que outro musicólogo acabou escrevendo, então tem isso, tem essa é uma forma de organização para não se perder, né? Mas que se tornou muito comum, tipo um padrão, né? Tipo um padrão. Legal. E também acredito que as pessoas fiquem com dúvida quando veem, né, uma regência, como o senhor faz, o braço, né, a batuta, realmente aquilo dá o ritmo dos músicos, mas eles têm a partitura. Exatamente. Como é que é essa influência de uma coisa com a outra? As informações estão todas na partitura. Todos os músicos têm lá a nota que tem que tocar, o andamento, o ritmo, tá tudo ali. O jeito de tocar básico, assim, as informações estão ali. Porém, é aquela coisa, o que está escrito para um pode não significar a mesma coisa para o outro, né? Então, o andamento está escrito ali, allegro. Aí, o que é o allegro? Para mim, pode ser assim, tan, tan, tan. Para o outro, pode ser tan, 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 tan. Então, tudo depende. Então, o maestro, primordialmente, ele tem a função de fazer com que a orquestra, que os músicos da orquestra toquem juntos, toquem na mesma velocidade, seguindo uma mesma organicidade, né? Tudo todo junto, sincronizado. E aí, essa é a função básica, né? Uma vez que estão tocando juntos, aí você tem outras funções, como, por exemplo, as mudanças de tempo, a questão da dinâmica, mais forte, menos forte, porque o compositor indica a intenção dele, mas não é exatamente, não há essa precisão absoluta, né? Não quer dizer, então tem muitos ajustes que precisam ser feitos. E esses ajustes se fazem, assim, são feitos pelo maestro, mas são ajustes musicais, por exemplo, quando não tem um maestro, tem um quarteto de cordas assim, os músicos mesmo se ajustam sozinhos. Então você aprende isso com a prática da música de câmara, com a prática da execução musical, estudando como é que se fazia em cada período, cada estilo. E o maestro, quando está à frente da orquestra, tem que fazer com que isso aconteça, né? Que a música soe equilibrada, soe junto, né? E que dê o seu toque de interpretação também, afinal de contas, nós estamos falando de arte, né? E muita subjetividade. E a gente tem algumas liberdades para mudar algumas coisas, mas não 100%, né? Porque o principal está escrito ali, o compositor escreveu a partitura. Mas é uma discussão longa, né? É assim, tem a questão, assim, por exemplo, do compositor, que é o próprio intérprete, né? Eu, por exemplo, fui aluno de um compositor muito famoso brasileiro chamado Cláudio Santoro. E o próprio Cláudio Santoro tem uma história que ele conta. Uma vez quando ele escreveu a Sinfonia número 4 para orquestra e coro, igual a nona de Beethoven, só que não tem os solistas. Ele gravou essa sinfonia, na época lá na Rússia, e depois ele saiu em turnê, tocando essa sinfonia em várias cidades, principalmente do leste europeu. E quando ele voltou a Moscou e foi ouvir a gravação, ele falou, meu Deus, mas está tudo errado. Quem gravou isso? Porque não é assim. Ou seja, o próprio compositor, depois de tocar várias vezes a sua própria música,
ganhou um amadurecimento que quando ele foi ver o que ele tinha registrado, ele não tinha gostado, não era aquilo. Então você vê assim como é que a questão da interpretação ela é muito complexa, né? E ela vai mudando de época para época. O que se fazia na década de 70, 80, 90, já hoje se faz completamente diferente. Porque as técnicas vão evoluindo e novas descobertas vão sendo feitas. E é isso que é muito bom. Vou explorar mais uma questão, que é: o maestro fica de costas para a plateia. O maestro está num exercício físico também, né, de reger, né, os músicos. Qual que é a emoção do maestro nesses momentos? Porque, no seguinte sentido, você, quando vê a reação das pessoas, pode ter, né, ali também um sentimento, mas você só está vendo os seus músicos com quem já ensaia. Né? E como é que é a reação para esses momentos que parecem muito únicos de quem está nessa função? É um pouco complexo, porque na realidade a gente também está curtindo a música, mas a gente não está curtindo da mesma forma que a plateia, né? Você tem os momentos que você curte como um todo, né? Você aproveita, desfruta como um todo. Mas você está ali preocupado se aquele ataque vai sair certo, se aquele acorde está bem afinado, sim, se o fraseado está bom. Então você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você frui, né, a música, ao mesmo tempo você está ali cuidando para que ela aconteça. Então, assim, você está sempre pensando na frente, né? Essa que eu acho que é a grande questão do maestro. Que o maestro, quando você está lendo uma partitura, você nunca está lendo o que o músico está tocando. Você está lendo um pouco à frente e você está acompanhando o que eles estão tocando e você já está lendo ali na frente. Então, essa é a... Às vezes eu faço isso no dia a dia. Eu estou assim, tão na frente que eu falo uma coisa antes, porque eu já estou pensando lá na frente. Essa coisa assim. O cérebro já trabalha assim, né? Trabalha muito assim, que está muito acostumado, né? Mas é como a leitura à primeira vista. Eu lembro que o pouco que eu estudei de piano, na época, um instrumento complementar, a professora, ela falava, vamos ler agora essa partitura, né? Então, olha o primeiro compasso. Aí ela já... Quando eu começava a tocar o primeiro compasso, ela já tampava o segundo e ia tampando, ou seja, eu tinha que ir tocando aqui, olhando ali na frente. É assim que a coisa funciona, a leitura. Então, assim, obviamente que no caso do maestro são todos instrumentos, então você nem sempre consegue ler isso assim à primeira vista. Então, demanda sempre o que é o principal da atividade do maestro, na minha opinião, que é o estudo prévio, né? O preparo. Você tem que se preparar. Às vezes você tem uma partitura ali que são 480 páginas. Aí como é que você vai estudar? As pessoas me perguntam, mas como é que você estuda? Como é que você decora uma partitura desse tamanho? Eu falei assim, é simples. Compasso 1, estudei. Compasso 2, agora eu estudo 1 e 2. Compasso 3, agora faltam só mais 439 páginas. É assim, não tem jeito, é o trabalho, são horas e horas e horas. E você, a partir do momento que você estuda profundamente a partitura, a música, aí você tem realmente condições de fazer uma interpretação mais correta, auxiliar a orquestra, ajudar a orquestra no desenvolvimento da sua atividade. E que conversa tão construtiva, né? E trazendo uma proximidade com, né, um profissional tão relevante, reconhecidíssimo em nível nacional e internacional também, aqui para o nosso Em Destaque, para um trabalho que está à disposição de você aqui no Espírito Santo. E que bom que a gente tem esse momento para conhecer um pouquinho mais, não só do trabalho da orquestra, mas até de como esse trabalho é fomentado a partir da pessoa, né, do maestro, inclusive você que teve a disponibilidade de vir aqui, maestro. Inclusive, muito, muito obrigado. Nosso tempo se esgota, vai ter que voltar mais porque histórias não faltam ainda para a gente abordar aqui, tá? Eu que agradeço, Fábio. Uma alegria estar aqui com vocês e sempre que precisar, é só me chamar. Com certeza chamaremos. Foi uma honra. E estaremos na sua plateia também. Ah, que bom. Muito grato. Eu também fico grato. E agradecemos também a você que nos acompanha aqui no nosso Em Destaque. Sempre, né, uma alegria de trazer o que é relevante para o Espírito Santo através desse espaço. Obrigado e a gente te espera, claro, no próximo programa. Até lá. Em Destaque. Oferecimento. Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa.